Olá, eu sou o Demerval Keller, mas você pode me chamar de Demer. Bem-vindo ao canal Fale com Demer. Se está chegando aqui agora pela primeira vez, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações sempre que tiver novidade aqui no canal. Eu quero falar para você sobre a sua voz, que é a minha grande paixão. Você tem uma voz boa? Você tem uma voz ruim? Como a gente define uma voz boa ou uma voz ruim? Eu até diria que eu não chamaria nem de voz boa nem de voz ruim, e sim de uma voz saudável ou uma voz não saudável, né? Uma voz doente. Mas eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, você tem uma voz boa. Você tem todo o aparato corporal necessário para executar. E aqui a gente pode falar de fala e pode falar de canto. Por quê? Porque a gente usa o mesmo corpo para cantar e para falar. O que eu preciso? Eu preciso primeiro identificar quão saudável é e valorizar essa saúde vocal que eu tenho. Eu preciso identificar quais são as musculaturas que eu uso para produzir a minha voz. E eu não estou falando de nomenclaturas. Não estou falando de saber que o músculo X ou Y chama isso ou chama aquilo. Estou falando na prática. O que a gente usa na prática? Qual é a minha percepção do meu corpo para cantar ou para falar? Depois que eu consigo entender todo esse aparato, que eu consigo usar esse aparato da melhor maneira, eu consigo desenvolver e melhorar cada vez mais a minha emissão vocal. Então, se você tem esse aparato, valoriza. Valoriza. Tem muita gente por aí que não tem esse aparato saudável e gostaria muito de falar e gostaria muito de cantar. Mas, logicamente, como tudo na vida, você precisa se cuidar. Você precisa desenvolver. Não é porque está tudo saudável que você vai saber usar. Tem algumas musculaturas tão sutis que a gente acaba não percebendo na hora da fala, não percebendo na hora do canto. E aí que eu preciso de ajuda. Eu preciso de um profissional que vai me dar essas instruções, que vai me ajudar a praticar esses exercícios para que eu consiga desenvolver essas musculaturas, identificar e desenvolver. Cada exercício que a gente faz é um estímulo para essa musculatura. E como é que eu sei se eu posso confiar ou não nessas instruções? Um bom parâmetro é perceber se você está evoluindo. Se a cada aula, se a cada exercício a sua voz está ficando melhor, se você consegue mais resultados com a sua voz. E outra coisa, cuidado com o ouvido. O nosso ouvido pode ser um grande vilão. Que isso, Demer? O que você está falando? Agora todo mundo fala que tem que ter um ouvido bom para cantar, um ouvido bom para falar, e você está falando que ele pode ser um vilão? Sim, porque geralmente a gente deposita confiança total no nosso ouvido. Mas a gente escuta a nossa voz de maneira diferente do que as outras pessoas ouvem. Por quê? Porque a gente tem uma audição interna misturada com a audição externa. E as outras pessoas só têm uma audição externa. Uma prova disso é quando você grava a sua voz, quando você participa de uma filmagem ou coisa do tipo. Você vai ouvir a sua voz bem diferente. Algumas pessoas até se assustam e não gostam muito dessa voz que ouvem, mas é assim que o mundo percebe. É assim que as outras pessoas percebem a sua voz. Então, por isso que você tem que cuidar, porque às vezes pode parecer gritado, pode parecer fanho, pode parecer opaco, mas é simplesmente uma percepção sua da sua própria voz. É importante ter um outro profissional que ouça e te dê o caminho. É importante você gravar a sua voz e você mesmo ter essa sensação externa. Então, não confie muito no seu ouvido. Mas, enfim, em que a gente vai confiar então? Nas sensações. Se a gente fala de musculatura, cada musculatura, quando é ativada, nos traz uma sensação. E essa sensação muitas vezes é sutil e é uma sensação interna. Então é nisso que você tem que confiar.
Se você confia nas suas sensações internas, você consegue ajustar a musculatura de uma maneira mais eficiente e, com isso, você consegue usar o seu corpo para cantar o que você quiser. E, logicamente, no início você precisa alguém te guiando, mas se você tem essa consciência corporal, se você ganha essa consciência muscular, você vai saber o que fazer, mesmo se não estiver sendo acompanhado por um profissional. Logicamente, hoje tem muita gente que gosta e que quer ter, por exemplo, um coach vocal, que quer ter o acompanhamento a vida inteira. Não é pecado nenhum fazer isso, mas essas pessoas acabam ajudando numa carreira, no repertório, escolha de produção de disco, de CD. O que eu falo de consciência corporal é adquirida na técnica vocal. E é entender a partir dos exercícios, muitas vezes tradicionais, logicamente, como é que você organiza essa musculatura para fazer uma voz cada vez melhor. E isso, logicamente, vai te proteger. Isso vai evitar que você venha a desenvolver problemas vocais, porque você vai realmente saber qual é a musculatura que você está usando para cada tipo de som que você quer fazer. Se gostou dessas instruções, dá um joinha aí e até a próxima instrução. E para você que chegou até aqui, tem este presente, esse e-book Aqueça Sua Voz em 15 minutos que eu preparei com 3 partes: alongamento, respiração e exercícios vocais. Você pode baixar gratuitamente no link aqui de baixo. Se você ainda não se inscreveu no canal Fale com Demer, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e também procure lá no Facebook e no Instagram Fale com Demer e siga a gente nas redes sociais. Um forte abraço do Demer.